Parábolas de Jesus. Estamos no quarto vídeo agora. E hoje nós vamos falar então sobre a semente que caiu ao meio das pedras. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A semente é lançada no pedregal, encontra solo pouco profundo, a planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo, a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento, e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sobre o sentimento da terra, está o egoísmo próprio do coração natural sobre os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu não está subjugando, ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado, e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possui religião superficial. Não é por aceitar a palavra imediatamente, e nem por se alegrarem na mesma, que os homens apostatam. Quando Mateus ouviu o chamado do Salvador, levantou-se imediatamente, deixou-se tudo e o seguiu. Deus quer que aceitamos a palavra divina logo que vem ao nosso coração. E é justo que a recebemos com alegria. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. E há alegria na alma que crê em Cristo, mas aqueles de quem se fala na parábola, que aceitaram logo a palavra, não calculam o custo, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus. Não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. As raízes da planta penetram profundamente no solo e ocultam aos nossos olhos, alimentam-se a vida. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Mas os ouvintes de pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e bons motivos e estão fortes em suas próprias justiça. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Pense, não tem raiz em si, porque não está ligado a Cristo. O ardente sol de verão que fortifica e amadurece o grão sadio destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração, mas a chegada à angústia e perseguição por causa da palavra logo se ofende. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para seres libertos do pecado. Regozijam-se algum tempo pensando que a religião os livrará de dificuldades e provações? Enquanto a vida decorre suavemente, pode parecer coerente, todavia desfalecem sobre o ardente a prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por amor de Cristo. Ofende-se quando a palavra de Deus
lhe aponta algum pecado acariciado, exige renúncia e sacrifício. Custa-lhe muito esforço fazer mudanças radical de vida. Olhem as desvantagens e provações presentes e esqueçam as realidades eternas. Como os discípulos que deixaram a Jesus estão também prontos para dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Está em João 6, versículo 60. Muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. O desejo de fazer sua vontade baseia-se em suas próprias inclinações e não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador. Contudo, não creem que lhe dará forças para vencer o pecado. Não têm relação pessoal com o Salvador vivo e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. Uma coisa é aprovar de modo geral o agente do Espírito Santo e outra, aceitar sua obra como reprovador, chamando-nos a arrependimento. Muitos têm uma intuição de separação de Deus e de estar debaixo da servidão do pecado e do próprio eu. Esforçam-se para se reformarem, mas não crucificam o próprio eu. Não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, procurando forças divinas para lhe fazer a vontade. Não consentem em deixar-se amoldar à semelhança divina. Reconhecem, de modo geral, sua imperfeição, mas não confessam particularmente cada pecado. Com cada ação errada, a velha natureza egoísta é fortalecida. A única esperança para estas almas é reconhecer em si mesma a verdade das palavras de Cristo a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 7 e 3. Verdadeira santidade é a integridade do serviço de Deus. Esta é a condição verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reserva, o serviço não dividido, exige o coração, a mente, a alma e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é Cristo. O amor precisa ser o móvel de ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. E deve ser o fundamento do caráter cristão. Isso unicamente pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. E o amor será revelado no sacrifício. O plano de salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto, que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós. E os que aceitam a Cristo estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Se amamos a Jesus, gostaremos de para ele viver e apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para ele, o próprio labor será fácil. Anelaremos sofrimentos, labuta, sacrifício por sua causa. Simpatizaremos com o seu anseio pela salvação dos homens.
sentiremos pelos homens a mesma terna paixão que ele sentiu. Esta é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isto é um engano. Nenhum simples teoria da verdade ou profissão de discipulado salvará alma alguma. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. É pela indiferença na vida cristã que os homens se tornam de propósitos fracos e desejos mutáveis. O esforço de servir tanto eu como a Cristo faz do homem ouvinte de pedregais e não resistirá quando lhe sobrevier a provação. Então aqui está a explicação para nós, para nossa vida espiritual, a semente que caiu em meio às pedras. No próximo vídeo, vamos falar sobre a semente que caiu no espinho. Que Deus abençoe a todos, lhe dando um bom entendimento para que possa se preparar para aquele grande dia que você e eu estamos aguardando, a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.